Boa noite. Você já ouviu falar sobre diabetes autoimune? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a diabetes nem sempre é causada só pela alimentação ou pelo estilo de vida. No programa de hoje, convidamos a doutora médica veterinária Fulana para falar sobre diabetes autoimune em animais domésticos. Obrigada, Ciclana. Boa noite, pessoal. Bom, a diabetes autoimune ou diabetes mellitus tipo 1 é uma diabetes insulina dependente, uma doença de caráter crônico em que ocorre a disfunção do pâncreas. Lembrando que, como vimos no programa anterior, a insulina é o meio de transporte da glicose e ela é produzida pelo pâncreas. Logo, quando o pâncreas perde sua função ou tem a mesma prejudicada, a glicose não consegue ser levada para as células do corpo. Sendo assim, o paciente vai precisar da administração exógena da insulina, ou seja, trazer de fora essa insulina para ser aplicada nele, para que ela desempenhe o seu papel no organismo. Mas como o pâncreas pode perder a sua função? Então, na diabetes insulino dependente, o próprio corpo do animal começa a atacar o pâncreas, fazendo com que as ilhotas pancreáticas se atrofiem e que ocorra a perda das células betas, que produzem a insulina, causando então um processo permanente de hiperglicemia. Isso pode ocorrer mediado por linfócitos T, que atacam as células pancreáticas, ou por citocinas regulatórias interferon, que começam a agir de maneira desregulada e promover inflamação pancreática sem necessidade. Alterações causadas na tolerância periférica do sistema imune, em que há aumento de interferon gama, elevando a expressão de moléculas de MHC classe 1, também podem causar doenças imunomediadas, como a diabetes autoimune. O MHC é uma molécula que todos nós possuímos. Alguns animais, incluindo o homem, possuem uma predisposição genética que faz com que as células de defesa se sintam mais atraídas de maneira exagerada pelo MHC das células pancreáticas. Além disso, outro fator que pode contribuir para a doença é a fabricação errada da insulina. Existem 3 tipos de insulina no nosso corpo, e isso faz com que haja uma maior chance de o corpo produzir alguma delas errada, o que também vai favorecer um ataque do organismo a esse hormônio, pelas células de defesa, aquelas que podem se sentir mais atraídas de maneira exagerada pelo MHC, sabe? Pois é. A partir de tudo que vimos, conseguimos perceber que a diabetes autoimune é uma hipersensibilidade do tipo 4, mediada por células e tem como característica ser tardia. As células que participam dessa hipersensibilidade são os linfócitos T, T helper e T citotóxico, e os linfócitos B. Mas como eu sei que meu animal tem diabetes autoimune? Já vou explicar. Existem alguns sinais característicos da doença, como urina em excesso, muita sede, muita fome, perda de peso, perda de pelo. Desenvolvimento de catarata também pode acontecer, pois ocorre um depósito esbranquiçado na retina por conta da grande concentração de açúcar no sangue. Mas fique atento, os sinais clínicos não se desenvolvem até que a hiperglicemia atinja uma concentração que resulta em glicose na urina. Entretanto, o diagnóstico final e o tratamento para controle só pode ser dado por um médico veterinário. Então, agora que já sabemos como a doença funciona e pode ser identificada, vamos falar sobre o diagnóstico veterinário e o tratamento. Bom, o diagnóstico veterinário, segundo a doutora Fulana, pode ser dado a partir da análise dos sintomas e de exames laboratoriais que analisarão a concentração do açúcar no sangue em jejum, possíveis infecções e inflamações secundárias, colesterol e triglicerídeos aumentados. Também será possível encontrar açúcar e proteínas na urina e também alterações no fígado do animal. Já o tratamento, após ser levado seu animalzinho no veterinário e feito o diagnóstico de diabetes autoimune, será feito um tratamento para aliviar os sintomas, visto que não há cura para doenças autoimunes. Sendo assim, além da aplicação de insulina diária,
será necessário o uso de imunossupressores para reduzir o ataque do organismo contra o pâncreas. Isso só será possível depois de deixar seu animalzinho internado por um tempo para saber qual a dose necessária de todos os medicamentos. E fique atento, porque cães e gatos são as principais espécies a serem predispostas a terem diabetes autoimune, sendo que as raças de cães mais predispostas são o Poodle, Schnauzer, Labrador, Yorkshire, Lhasa Apso e Terriers, e a raça de gato mais predisposta é o Sagrado da Birmânia. O diabetes mellitus é raro em bovinos, por exemplo, e o diabetes em cães se assemelha ao tipo 1 em humanos, enquanto na maioria dos gatos se assemelha ao tipo 2. Então é isso por hoje, nós nos despedimos agora e eu gostaria de agradecer a presença da médica veterinária fulana e por todo o conhecimento que ela nos trouxe hoje, e eu espero que você, o nosso público, tenha gostado desse conteúdo e se informado a respeito dessa doença que pode acometer os seus pets. Obrigada. Obrigada a você. Nos vemos no próximo programa.